Ó Deus bendito, ó Deus maravilhoso, começo a pregação com Romanos 11:36. Porque dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que me acompanham através destas mensagens, destas pregações, quero dizer a cada um de vocês que vocês estão debaixo de minhas orações e permanecerão. Por favor, se inscrevam em meu canal Transcender em Fé, dá like, curta e compartilhe essas mensagens com os vossos amigos, familiares. Vamos fomentar a palavra de Deus, conforme está no Evangelho de São João 3:30, que ele cresça e eu diminua. Toda a glória é para ele, é dele. Isaías 42, versículo 8. O Deus maravilhoso e bendito, Deus poderoso, meus irmãos, é tremendo o que Deus pode fazer na sua vida, se você crê. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de esculturas. Ó Deus maravilhoso e bendito, que Deus continue vos abençoando e que ele tome a boca deste humilde servo. Ó Deus maravilhoso, conforme está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 9. É Deus em que põe as palavras em minha boca. Ó Deus bendito! Meus irmãos, antes de começar a pregação em que Deus colocou em meu coração, quero levá-los a uma pequena reflexão. De que adianta você ter um carro e este carro não ter combustível? Não tem como você colocar combustível nesse carro. Meu irmão, de que adianta você ter uma arma, um fuzil, ou seja, outra espécie de arma, ir para a guerra e este armamento não ter a munição? Que utilidade vai ter esses recursos em suas mãos se caso não tiver isso? Não vai ter utilidade nenhuma para você. Esta pequena reflexão eu vou trazer para a pregação que Deus colocou em meu coração. De que adianta, meu irmão e minha irmã, você ter uma caminhada cristã? Aqui não vou falar a denominação que você frequenta, não vou abordar religião. Isso é individual, cada um tem as suas escolhas. Porém, nossa estrela do norte, conforme diz o profeta irmão Brana, uma explicação dele, uma comparação, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nos conduz a ele, que ele chama de bússola, que é o que vai nos orientar ao nosso Senhor Jesus Cristo, é a Bíblia Sagrada.
é a palavra de Deus. Isto, meus irmãos, é sua bússola, é o que vai te guiar a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E você jamais pode se apartar da palavra de Deus. Já citei em outras pregações, aqueles que me acompanham sabem, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Deus maravilhoso e bendito, poderoso, supremo Senhor. Meu irmão, como você pode frequentar uma religião e não estar armado, não estar em mãos com a palavra de Deus? Meu irmão, com a Bíblia Sagrada, como que você vai se defender, meu irmão? Em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6 diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. É tremendo. Deus vai usar nesta pregação este humilde servo para falar com vocês, meus irmãos, para orientá-los, que é o que eu tenho feito, para conduzi-los à palavra de Deus, que é o próprio Deus, o Deus maravilhoso, o Deus bendito. Vamos lá, meus irmãos. Livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para que teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses, no 8, de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Oh, glória a Deus! Como pode, meu irmão, você seguir uma religião em que você não está munido com a palavra de Deus, com a Bíblia, que você não leva a Bíblia, que você chega lá, vai seguir um folhetim, meu irmão, com a palavra impressa há dias, com uma data, com um roteiro. Oh, meu irmão, que a revelação caia aos vossos corações e mente através dessa pregação. Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus poderoso, meus irmãos. Aqui, este humilde servo prega a palavra. Nada aqui é fora da palavra, meus irmãos. É a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Aqueles que me acompanham sabem, a Bíblia foi feita num lapso de 1.600 anos, por 40 profetas, e ela não se contradiz.
em nenhum trecho sequer. É tremendo. Aqueles que me acompanham, eu fiz uma pequena explanação de 5 pequenos vídeos, que não chegou a 3 minutos, pegando citações tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, profetas que não se conheceram, que viveram em épocas diferentes e falando a mesma coisa. Mas a palavra é o próprio Deus, né? Na verdade, Deus usou esses profetas, mas é o próprio Deus que falou através deles. Deus tremendo, Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Creia, meu irmão, o poder está em você. Deus bendito. Mas o texto base em que eu quero trabalhar esta pregação, não se aparte da Bíblia, pois ela é tudo o que você precisa. Ela é a sua arma, ela é a sua proteção, ela é tudo aquilo que você necessita, ela é sua luz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Veja, meus irmãos, aqui eu só prego a palavra de Deus, a Bíblia. Aqui eu não falo pensamentos meus, é a palavra, é dentro da palavra. Bíblia Sagrada, o próprio Deus, Deus maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, como irmão, como irmã, que maneja bem a palavra da verdade. Como você vai manejar bem a palavra de Deus, que você vai lá no seu culto, na sua reunião, sem estar munido, na missa, seja lá o nome que quiser atribuir, sem estar munido da palavra. Meus irmãos, muitos estão se perdendo por falta de conhecimento desta palavra, por não meditar nela, conforme está lá em Josué, que eu já citei. Como você vai se defender, meu irmão e minha irmã, das ciladas do inimigo, que são tantas, que tem usado tantos pregadores, pastores, seja lá o nome que você quiser atribuir, obreiros, padres, bispos, eclesiásticos, enfim, o nome que quiser atribuir. Se você não está aqui, irmão, meditando, analisando tudo o que está sendo pregado, se está de acordo com a palavra de Deus. Provérbios 4, versículo 20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Como você vai atentar se você não está com ela em mãos, se não está com ela meditando? Meus irmãos, quantos irmãos e irmãs estão sendo enganados? Conforme sempre cito, estamos nos minutos
finais da vinda do Senhor e Salvador único, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus tem levantado profetas, pastores, irmãos, obreiros, pessoas comprometidas com a sua palavra, com a verdade. Vamos lá, meus irmãos. 2 Coríntios 13:8. Aqui é palavra, meus irmãos. Aqui é a Bíblia Sagrada na mão, meditando dia e noite nessa palavra. E está transformando a minha vida a cada dia. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tudo é pela verdade, em prol da verdade. A verdade tem que prevalecer, meus irmãos, porque o pai da mentira é o diabo. Oh Deus maravilhoso! 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Oh, Deus maravilhoso, Deus bendito. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oh Deus bendito, toma a boca deste humilde servo para falar ao vosso povo, para trazê-los até a luz, pois eles estão nas trevas, mas desperta tu que dorme. Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus bendito. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, também está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Agora você me diz, é possível tudo isso acontecer se você está apartado dela, meu irmão e minha irmã? Não estou querendo aqui causar nada, eu só estou querendo esclarecer, aproximá-los até a luz. E a luz é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, conforme já citei, é o próprio Deus. O Deus maravilhoso. 1 Reis 18:39. Só o Senhor é Deus. O Deus bendito. Jeremias, capítulo 17, no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O Deus tremendo, Deus maravilhoso. Vocês, meus irmãos, irmãs, só não enxerga se não quer, se não quiser, não tem como restar dúvida. Deus tomando a boca deste humilde servo, Jeremias 1:9, e colocando as palavras em minha boca. Oh Deus maravilhoso, Deus tremendo. 1 João, capítulo 1, versículo 7.
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, Ele quem? Deus, Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus maravilhoso, é tremendo. A palavra confirma a própria palavra. Salmo 119, versículo 105, conforme citei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem quer a luz é o próprio Deus. É tremendo, meu irmão e minha irmã. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, glória a Deus, aleluia! No mesmo capítulo, no versículo 5, diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus, neste momento, inclino a minha cabeça e elevo as minhas mãos aos céus em oração. Senhor, que a sua palavra, que a sua luz chega ao irmão e à irmã, aos irmãos e aos irmãos que irão me ouvir, Senhor, e que o entendimento caia aos vossos corações e que a revelação chegue até eles, que eles saiam dessas trevas, destes caminhos tortuosos em que estão, Senhor Deus, ó Deus poderoso, dessas denominações que estão em desalinho com a palavra. Não são todas, mas muitas estão conduzindo seus filhos à perdição. Não permita, Senhor, que isso aconteça, que eles enxergam, Senhor, a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Ó Deus maravilhoso e bendito, Lamentações 3:22 diz que infinitas são suas misericórdias, e se não as fosse, nós seríamos consumidos. Misericórdia, Senhor, desses filhos que estão em trevas, mas eles virão para a luz, pois eu creio em sua palavra, eu creio em seu poder, eu creio em sua majestade, eu creio que só o Senhor é Deus, eu creio que existe um único Deus, Senhor Jesus Cristo. Oh Deus maravilhoso! Vou trazer uma mensagem do profeta, irmão Brana, que a mensagem se intitula por nome: Então, Jesus chegou e chamou. Está na página 3, no parágrafo 11 e 12. Digamos, por exemplo, uma certa denominação diz: nós temos um livro de preceitos. Você crê nisso? Bem, qualquer coisa fora disso, você não pode crer. Veja, porque é nisso que você crê? É nesse livro de preceitos dessa denominação? E pode ser que você creia em certa coisa. Você pode fazer a sua escolha. 12. Mas para mim, para o irmão Brana e para todos aqueles, porque o profeta irmão Brana, ele não aparta da palavra de Deus. Ele, entre o que ele disse, as suas mensagens, em que traz sim muitas revelações aos nossos corações, mas ele fala entre as minhas mensagens e a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Fiquem com a palavra de Deus. Oh Deus bendito e poderoso! Mas para mim, a minha fé, e a minha também, e de muitos que me ouvem agora, está na palavra de Deus, no que Deus disse ser a verdade. Todas as outras coisas que são contrárias a isso são como se não fossem. Gálatas 1:8.
é tremendo, Deus é poderoso. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, e vos pregue evangelho, que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja excomungado, seja rejeitado. É a palavra confirmando a própria palavra. Deus é tremendo. Só não entende quem não quer, quem se faz de desentendido. Porque dúvida não resta, meu irmão e minha irmã. É você que está contradizendo, porque não tem como contradizer a palavra do Senhor. Está vendo? Eu não digo que não são, mas para mim, se é contrário é isto, se é contrário à palavra de Deus, não são assim. E nós encontramos hoje que tantas pessoas baseiam sua fé em algum ismo, ou algum acontecimento, ou alguma coisa, mas para mim tem de ser a palavra de Deus. É a palavra que ele prometeu para estes dias. Hebreus 13:8. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde